Pessoal, hoje eu vim falar de um assunto. Será se o GTA 6 será o último grande jogo da indústria de games? O GTA 6 pode ser o último grande jogo da indústria de jogos como conhecemos hoje. Já vou explicar por que eu sei disso. Eu não tô dizendo que depois do GTA não existirão mais jogos AAA, porque é claro, eles vão existir. Também não é que o GTA 6 vai ser o último jogo nesse escopo como conhecemos hoje. A ideia aqui é diferente. O GTA 6 é um modelo de negócio de jogos que está aos poucos ficando algo insustentável para a indústria. A indústria passou décadas aí aumentando os gráficos, número de funcionários, quantidade de jogos produzidos também, o tamanho do mapa, as quantidades de conteúdo. Então, vemos hoje jogos que estão numa escala imensa, como é o caso aqui da Rockstar Games juntamente com o GTA 6. E vamos pensar, pessoal, a quantidade de dinheiro necessária para se fazer esse jogo. Hoje a internet já especula um valor de $1 bilhão a $1,5 bilhão para o jogo, o GTA 6. Esse desenvolvimento astronômico em termos de números. O GTA 5, no seu lançamento, nós tivemos um número de 265 milhões. Então, um número muito abaixo de como já vemos nos jogos de hoje. Outro jogo também que é o The Last of Us 2, que teve um orçamento de em média $220 milhões e, claro, 5 anos de desenvolvimento. Então, nós já observamos um tempo, um espaçamento cada vez maior de acordo com o orçamento e esses jogos, seus gráficos, mapas. Então, está ficando sim insustentável. Olha só, GTA 6 já está virando aí um evento mundial, como todos sabemos. Alguns especialistas dizendo até que vai ser um investimento maior do que filmes, séries e pode chegar como sendo um investimento único da maior rede de entretenimento. Então, se você junta tudo hoje no meio de entretenimento, o GTA 6 poderá ser aquele que custou mais caro. A pergunta aqui nem é quanto precisamos para fazer um jogo, mas sim quanto esse jogo precisa cobrar para justificar ele a existir. Quanto será que essas empresas precisam gerar para esse jogo existir? Hoje as empresas estão correndo como se fosse uma indústria armamentista. Então, os AAA hoje procuram jogos bem detalhados, o maior, o mais bonito, maior número de NPCs, maior dublagem, número de conteúdo, mas cada uma dessas coisas custa dinheiro. Horizon Forbidden West, também da Sony, custou cerca de $212 milhões, ou o Cyberpunk, que com tantos problemas custou mais de $300 milhões até os dias de hoje, um jogo que continua recebendo lançamentos, continua recebendo DLCs, conteúdo adicional, até por conta dos problemas que teve, um lançamento totalmente pífio. E se os jogos estão caros hoje, é resultado dessa quantia de dinheiro hoje investida. As empresas não estão diminuindo seus orçamentos e é normal encontrarmos jogos que custam na casa de $300 milhões. Ah, mas quando a gente compara $300 milhões, os jogos não entregam tudo que prometem. Mecânicas ruins, jogabilidade péssima e um pós-serviço horrível. E com isso, para recuperar esse investimento, eles precisam de um público grande. Imagine você, tem uma empresa que investe $300 milhões em algo. Você vai querer que a sua empresa, da noite pro dia, faça algo completamente novo, completamente diferente, arriscar os seus 300 milhões? Pegar uma mecânica, quebrar uma mecânica muito conhecida, ou fazer uma gameplay de só 8 horas de jogo? Ou talvez criar um gênero novo, ou criar algo totalmente novo que a indústria nunca viu? São 300 milhões na sua mão. São 300 milhões de investimento. Então, provavelmente não. Pessoal, um jogo hoje que custa $70, a maior parte desse dinheiro sequer ficam com as publishers, porque você tem
gastos com marketing, equipe empresarial, as plataformas, impostos e vários encargos que se tem em cima de um jogo hoje. A matemática não é só temos 300 milhões, vamos vender 4 milhões de cópias e já recuperamos nosso dinheiro. Não é bem assim. Até mesmo porque se você quer vender um jogo, você precisa de investir, fazer parceria, fazer um marketing daquele jogo. Será se é isso que nós vamos ver do GTA 6? É mesmo porque a Rockstar está escondendo muita coisa do GTA 6. O tal marketing agressivo sequer chegou ainda. A indústria hoje quer algo seguro. A Rockstar, a Take-Two, a Sony, Microsoft, Nintendo querem aquilo que é mais seguro. Querem fazer os mesmos jogos pelos mesmos ou preços mais altos. E quando falamos desses jogos AAA, também falamos que podemos ajudar o canal a conseguir mais inscritos. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva aqui embaixo, deixe seu like no vídeo. Você pode ajudar o canal com o seu like e a sua inscrição. Se você está gostando do conteúdo, nos dê um apoio. E vamos lá continuar falando desses jogos. Então, primeiro, será se as mecânicas do GTA 6 vão realmente ser diferentes das do GTA 5? Ou jogos como Call of Duty, Battlefield, FIFA, Far Cry, Star Wars, poderíamos citar inúmeros outros. São jogos conhecidos que pararam no tempo. Já tem 10 anos ou mais que são só lançamentos pós-lançamentos ano a ano e não mudam nada. É fácil você olhar para a empresa e pensar, mas as empresas estão sem criatividade, por que eles não inventam, não criam, não tiram as garras, né, para investir em algo novo? Pessoal, a criatividade custa dinheiro. É uma aposta. Um risco financeiro ao criar um mundo aberto que seja uma mecânica nova. Tudo é uma aposta no escuro, um tiro, um passo que a empresa não sabe se vai acertar. E infelizmente é aí que as empresas preferem não investir pesado. Repetem a mesma fórmula sempre. Cada jogo fica maçante, né? Antigamente você podia ter uma franquia de jogos que lançava seus jogos a cada 2 anos, 3 anos, anualmente, certo? Mas hoje mudou. Os jogos AAA são lançados a cada 7, 8, 9 anos. The Last of Us 2, que levou mais de 5 anos e teve início em 2014 até 2020, contando com mais de 200 funcionários. Quando comparamos com GTA 6, não é muito diferente. Nós tivemos aí o GTA 5 em 2013, estamos em 2026, 13 anos depois, esperando algo novo. E agora que temos as primeiras notícias, trailers, imagens, vamos levar em conta que o início do desenvolvimento teve lá em 2017. Depois disso, o jogo sofreu um reboot ali por volta de 2019 a 2020. Mas nada tira o fato de ser um jogo muito caro e que estamos esperando há mais de uma década. É muito engraçado o efeito inverso que está acontecendo nos indies. Presta atenção. É aqui que a bolha começa a inflar. Um jogo indie leva uma pessoa, 3, 10 pessoas a fazerem um jogo completo e sem os 300 milhões de dólares. Jogos famosos aí, Vampire Survivors, Balatro, Hollow Knight Silksong, mestres, obras-prima dos jogos. E esses são só alguns de inúmeros indies que temos no mercado, muitas vezes custando o preço de um jogo AA ou até mesmo muito menor que isso. Você não precisa do investimento, não disputa público, não compete com GTA 6, FIFA e afins, mas ganha muito. Você não gastou 300 milhões, mas a sua ideia fez a diferença. É quando a bolha começa a inflar. Jogos que custaram 1 milhão, 2 milhões, faturando 50 milhões, 100 milhões. A bolha que estava inflando começa a querer estourar. E o GTA 6 pode ser o alfinete que vai cutucar essa bolha. Quando você tem uma nova indústria surgindo, que nesse caso é a indústria dos indies, os grandes mercados começam a prestar atenção. Todos já estão cansados de jogos que param no tempo. Mas tem um porém. Produzir jogo hoje ficou barato, mas ficar famoso no mercado tá muito mais difícil. Veja aí, no GTA V Online transformou o GTA
como conhecíamos. É como se fosse um jogo novo, onde as pessoas precisavam gastar dinheiro para continuar tendo aquela experiência. É algo que muitas empresas estão copiando. Vamos ver o FIFA. O FIFA, você tem como comprar créditos, comprar cartas, packs, onde também você tem um jogo novo, mas com um custo, o seu dinheiro. Então, será se nós vamos ver o GTA 6 sendo um jogo único ou também serão 2 jogos aproveitando da mesma mecânica? Ou será se o GTA 6 Online terá a mesma fama que o GTA 6 Solo, single player? Então nós começamos um ponto específico. A Rockstar começou uma nova indústria de jogos, onde você lança um jogo a cada 10 anos, 15 anos e continua ganhando dinheiro durante um período. Ah, claro, mas a gente pode falar que o online do Red Dead 2 não deu muito certo. Mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar que neste momento, muito provavelmente a Rockstar, baseada na Take-Two, já iniciou o trabalho do Red Dead 3. Se cada jogo precisar de 5 anos, 10 anos, nas novas plataformas, as empresas começam a enxergar não como um mercado fixo de um jogo, mas começam a ver onde você lança e ganha dinheiro com o tempo. E aqui temos 2 extremos, os indies e os AAA. As empresas indies não querem disputar com os AAA. Vamos ver, por exemplo, a Hollow Knight Silksong, que lançou não pelo um preço cheio, mas muitas vezes um preço mais em conta, e hoje já encontramos desconto do jogo. Então o mercado baseia-se em as empresas grandes com os AAA e todas as empresas menores com seus indies. Você quer criatividade? Quer novos personagens? Novas mecânicas? Não vai encontrar no AAA. Tudo isso você procura um indie que você gosta, mas as AAA não vão dar o braço ao torcer. Não adianta reclamar para Ubisoft, EA, Take-Two, Rockstar, Sony, Microsoft, Nintendo. Eles querem somente o dinheiro. Inclusive, essas empresas podem se aproveitar disso, porque quanto menos concorrência, maiores os preços. E também, se você quer comprar jogos, você já tem os indies para comprar. Não precisa ficar adquirindo os AAA. Ele te vende um jogo e já está satisfeito. Então, a nova geração de consoles será uma geração muito baseada em... Quais jogos você tem? Eu tenho 5 jogos. Um da Take-Two, um FIFA e um da Ubisoft. Algo nesse sentido. E no Brasil, como que vamos ficar? Então, o GTA V já lançou aí pela pequena bagatela de 450 a 499 da versão Ultimate. Nós já vemos o FIFA em sua versão Ultimate também batendo na casa de 750. Com certeza, para a nova geração, esses valores subirão ainda mais. Ou seja, menos jogos, maiores preços. Se um Play 5 já está na casa dos 4.000, eu não quero nem imaginar quanto custará o PlayStation 6. O GTA 6, ao mesmo tempo que irá lançar uma nova categoria de jogos, os jogos, como serão conhecidos, a única categoria AAA, preços caros, mecânicas repetidas, também lançará a nova categoria dos indies. Então a bolha, como conhecemos hoje, estoura e surgem 2 novas. Jogos criativos como Shadow of the Colossus, Katamari Damacy Roll, Okami, Bully. Então, jogos que na verdade têm alma. Nós vamos finalmente começar a ver jogos assim de novo. O mercado já está sofrendo uma correção, onde a bolha já iniciou o seu estouro. O jogo Concorde da Sony, mais de 300 milhões de dólares de investimento, totalmente falho. Foi um jogo que ficou 2 semanas no ar, mas que veio para estourar a bolha dos games. Então o ápice que nós vamos viver será com GTA 6, mas ele não será o último jogo da indústria. Mas a indústria vai mudar, a bolha vai estourar. Os jogos como conhecemos não vão mais existir, porque se para fazer um jogo eu preciso de milhões de dólares, milhões de jogadores, um investimento gigantesco, anos de desenvolvimento, o problema não são os jogadores, o problema
é o modelo de negócio. E aqui deixa essa pergunta para vocês. Você concorda com essa ideia? A bolha dos jogos realmente vai estourar? É o que veremos nos próximos anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço. Até mais.